Mas eles fizeram pouco caso e seguiram seus caminhos, um para sua fazenda, outro para sua mercadoria. Mateus capítulo 22, versículo 5. O homem não mudou muito desde os dias de Adão. Em sua estrutura corporal, ele parece ser exatamente semelhante, pois esqueletos com muitas centenas de anos são exatamente equivalentes aos nossos. E com certeza, aquilo que foi registrado na história como tendo sido feito pelo homem há séculos atrás, poderia ser escrito novamente, pois não há nada de novo sob o sol. A mesma classe de homens ainda está por ser descoberta, embora, talvez, vestida de maneira diferente daquela que existiu em épocas muito remotas. Ainda há homens que correspondem ao caráter dado a outros em seus dias pelo Salvador. Eles vão o seu caminho, um para a sua fazenda, outro para a sua mercadoria, desprezando as coisas gloriosas do Evangelho. Estou certo de que tenho muito desses personagens aqui, esta noite, e rogo ao Senhor que eu possa ser capaz de pregar para eles de maneira muito solene e incisiva. E devo pedir a todos vocês que entendem a arte celestial da oração, que orem para que Deus se agrade em enviar cada pensamento para o seio onde Ele pretende que ele se aloje, para que possa produzir o fruto confortável da justiça na salvação de muitas almas. Eles fizeram pouco caso disso, então faça muitos nesse dia, e o mesmo acontecerá com uma grande parte dos meus ouvintes essa noite. Acredito que pensar levianamente em Cristo é pecado, e correndo todo o risco de ser falsamente chamado de legalista ou de livre-arbítrio por aqueles que são mais sábios do que o que está escrito. Vou cobrar isso de vocês como tal, pois espero nunca pertencer àquela classe de calvinista que faz o trabalho do diabo, desculpando os pecadores em seus pecados. Em primeiro lugar, trocaremos algumas palavras com você sobre o que o pecador menospreza. Em segundo lugar, como é que ele menospreza isso? E em terceiro lugar, por que ele faz pouco caso disso? Depois, uma ou duas observações gerais e não cansaremos. Em primeiro lugar, o que o pecador ilumina? Segundo a parábola, a pessoa a que se aludiu menosprezou um banquete de casamento que um rei oferecia, com todos os tipos de guloseimas, para o qual foram convidados gratuitamente e do qual se ausentaram voluntariamente. O significado espiritual disso é fácil de descobrir. Pecadores que desprezam a Cristo expressam seu desprezo por um banquete glorioso que Deus providenciou no casamento de seu filho. Este é um terreno solene para pisar. Pelos ensinamentos do Espírito Santo. Tomando esta parábola como base de nossas observações, podemos observar, primeiro, que o pecador menospreza o mensageiro que lhe traz a notícia de que a ceia das bodas está preparada. Esses homens se recusaram a vir. Eles foram, um para a sua fazenda, outro para a sua mercadoria, e assim desprezaram o mensageiro. Todo pecador que negligencia a grande salvação de Jesus Cristo menospreza o ministro do Evangelho, o que não é um pequeno insulto à estima de Deus. Nunca é considerado uma pequena ofensa por parte da nossa grande nação se o nosso embaixador for tratado com indiferença. E tome isso como uma verdade de Deus. Não é nada fácil para Deus se você despreza os embaixadores que Ele envia para você. Mas isso é comparativamente pouco. Os embaixadores são homens como vocês, que podem muito bem dar-se ao luxo de serem condenados se isso fosse tudo. Na verdade, ficaríamos felizes em perdoá-lo se estivesse em nosso poder fazê-lo e se tudo isso fosse culpa sua. Mas essas pessoas desprezaram a festa. Alguns deles imaginavam que os animais cevados e outras provisões que estariam sobre a mesa não seriam melhores do que os que tinham em casa. Eles pensaram que o banquete real não seria uma grande coisa pela qual desistir de suas mercadorias por um dia ou renunciar à sua agricultura, mesmo que por uma hora.
Eles desprezaram o banquete, pelo menos assim parece, porque não compareceram. Ó pecador, quando você negligencia a grande salvação, lembre-se do que você despreza. Quando você faz de Jesus, você faz pouco caso do Espírito Santo. Você menospreza o caminho para o céu e então menospreza a fé, a esperança e o amor. Você menospreza todas as promessas da aliança eterna, todas as coisas gloriosas que Deus preparou para aqueles que o amam e tudo o que ele revelou em sua palavra como sendo o presente prometido para aqueles que vêm a ele. É uma coisa solene menosprezar o Evangelho, pois nessa palavra está resumido tudo o que a natureza humana pode exigir e tudo o que até mesmo os santos em felicidade pode receber. Ó, desprezar o Evangelho do Deus bendito, que pior do que uma loucura. Despreze as estrelas e você será um tolo. Despreze a terra de Deus, com suas montanhas gloriosas, com seus rios caudalosos e seus prados, e você será um maníaco. Mas despreze o Evangelho de Deus, e você será 10.000 maníacos em um só. Faça pouco caso disso, e você será muito mais tolo do que aquele que não vê luz no sol, que não vê beleza na lua e nenhum brilho no firmamento estrelado. Pisem, por favor, suas obras inferiores, mas, lembre-se, quando você menospreza o Evangelho, você está menosprezando a obra-prima de seu grande Criador, aquilo que lhe custou mais do que criar uma miríade de mundos. E, novamente, essas pessoas menosprezaram o filho do rei. Foi o seu casamento, e na medida em que se ausentaram, desonraram aquele glorioso em cuja honra e ceia foi preparado. Eles menosprezaram aquele a quem seu pai amava. Pecador, quando você menospreza o Evangelho, você menospreza Cristo, daquele Cristo diante de quem os querubins gloriosos se curvam, daquele Cristo a cujos pés o alto arcanjo pensa que é uma felicidade lançar sua coroa. Você menospreza aquele com cujo louvor ressoa a abóbada do céu. Você menospreza aquele a quem Deus dá muita importância, pois ele o chamou de Deus sobre todos, bendito para sempre. É uma coisa solene menosprezar Cristo. Despreze um príncipe e você terá pouca honra das mãos do rei por isso. Mas despreze o Filho de Deus e o Pai se vingará de você por seu filho desprezado. Meus queridos amigos, parece-me um pecado, não imperdoável, eu sei, mas ainda assim muito hediondo, que os homens desprezem meu abençoado Senhor Jesus Cristo e o tratem com cruel desprezo. Fazer pouco caso de ti, doce Jesus? Quando eu te vejo com sua camisa de sangue, lutando no Getsêmane, eu me curvo sobre você e digo: Redentor, sangrando pelo pecado, algum pecador pode fazer pouco de você? Quando o contemplo com um rio de sangue escorrendo pelos ombros, sob a maldita flagelação do chicote de Pilatos, pergunto: pode um pecador menosprezar um Salvador como este? E quando eu vejo ali, coberto com seu sangue, pregado em uma árvore, morrendo sob tortura, gritando: Eli, Eli, lama sabactane, eu me pergunto: alguém pode fazer pouco caso disso? Sim. Se o fizerem, então, de fato, seria pecado suficiente condená-los se não tivessem outro pecado que eles estimassem levianamente o príncipe da paz, que é o glorioso e totalmente adorável. Meu amigo, se você despreza Cristo, você insultou o único que pode salvá-lo, o único que pode levá-lo através do Jordão, o único que pode destrancar os portões do céu e dar-lhes as boas-vindas. Não deixe que nenhum pregador de coisas suaves o convençam de que isso não é um crime. Pecador, pense em seu pecado se você está menosprezando ele, pois então você está menosprezando o Filho único do Rei. E, no entanto,
Novamente, essas pessoas também menosprezaram o rei que havia preparado o banquete. Você mal sabe, ó pecador, que quando você brinca com o evangelho, você está insultando a Deus. Já ouvi alguns dizerem: Senhor, não acredito em Cristo, mas ainda tenho certeza de que tento reverenciar a Deus. Não me importo com o evangelho. Não desejo ser lavado no sangue de Jesus, nem ser salvo pela graça gratuita, mas não desprezo a Deus. Sou um religioso natural. Não, Senhor, mas você o insulta. Mas você insulta o Todo-Poderoso na medida em que nega seu filho. Despreze a prole de um homem e você insultará o próprio homem. Rejeita o Filho unigênito de Deus e você rejeitará o próprio Eterno. Não existe religião natural verdadeira à parte de Cristo. É uma mentira e uma falsidade. É o refúgio de um homem que não tem coragem suficiente para dizer que odeia a Deus. É apenas um refúgio de mentiras, pois quem nega Cristo nesse ato ofende a Deus e fecha as portas do céu contra si mesmo. Não há amor ao Pai exceto através do Filho, e não há adoração aceitável do Pai exceto através do grande sumo sacerdote, o mediador, Jesus Cristo. Ó, meu amigo, lembre-se, você não apenas desprezou o Evangelho, mas desprezou o Deus do Evangelho. Ao rir das doutrinas da revelação, você riu de Deus. Ao insultar a verdade do Evangelho, você insultou o próprio Deus. Você cerrou o punho diante do Eterno. Seus juramentos não caíram sobre a igreja, eles caíram sobre o próprio Deus. Ó, lembre-se que você zomba da mensagem de Cristo. Ó, lembre-se que você se afasta do ministério da verdade. Deus é poderoso. Lembre-se de quão severamente Ele pode punir. Deus é um Deus zeloso. Ó, quão severamente Ele punirá. Faça pouco caso de Deus, pecador. Ora, isso acima de tudo é um pecado condenatório e ao cometê-lo pode ser que um dia você assine sua própria sentença de morte. Desprezar Deus, Cristo e seu santo evangelho é destruir a própria alma e precipitar-se para o inferno. Há almas infelizes, muito infelizes vocês devem ser se viverem e morrerem menosprezando Cristo e preferindo suas fazendas e suas mercadorias aos tesouros do Evangelho. Novamente, acho que você, meu pobre e lamentável amigo, quando menospreza todas as coisas que mencionei, está menosprezando as grandes solenidades da eternidade. O homem que menospreza o Evangelho menospreza o inferno. Ele pensa que seu fogo não é quente e que suas chamas não são como Cristo as descreveu. Ele faz pouco caso das lágrimas ardentes que queimam para sempre as bochechas desesperadas. Ele faz pouco caso dos gritos e berros que devem ser as canções tristes e a música terrível das almas que perecem. Ah, não é sensato fazer pouco caso do inferno. Considere novamente. Você ilumina o céu, aquele lugar para onde os abençoados desejam ir, onde a glória reina sem nuvens e a felicidade sem suspiro. Você colocou a coroa da vida eterna sob seus pés. Você pisa no ramo de palmeira sob seu pé ímpio e pensa que é pouco para ser salvo e pouco para ser glorificado. Ah, pobre alma, quando você estiver no inferno, e quando a chave de ferro estiver girada para sempre na fechadura do destino inevitável, você descobrirá que o inferno é algo que não é tão fácil de desprezar. E quando você perdeu o céu e tudo mais, sua felicidade, e só pode ouvir a canção dos bem-aventurados, soando fracamente à distância, aumentando sua miséria em contraste com a alegria deles. Então você descobrirá que não é pouca coisa ter feito pouco caso do céu. Todo homem que menospreza a religião faz luz dessas coisas. Ele julga mal o valor da sua própria alma e a importância de seu estado eterno. É disso que os homens menosprezam. Ó Senhor, diz alguém,
Nunca me permito usar palavras hostis à verdade de Deus. Nunca rio do ministro nem desprezo o sábado. Pare, pare, meu amigo. Eu o absolverei de tudo isso, e ainda assim colocarei solenemente sob sua responsabilidade este grande pecado de menosprezar o Evangelho. Ouça-me então. Como é que os homens iluminam isso? Em primeiro lugar, é menosprezar o Evangelho e todas as coisas gloriosas de Deus quando os homens vão ouvir e ainda assim não atendem. Quantas igrejas e capelas frequentes para tirar uma soneca confortável? Pense que insulto terrível isso é para o Rei do céu. Será que entraria no palácio de Sua Majestade, pediriam uma audiência e depois dormiriam diante dela? E, no entanto, o pecado de dormir na presença de Sua Majestade não seria tão grande, mesmo contra suas leis, como o pecado de dormir voluntariamente no santuário de Deus. Quantos vão às nossas casas de culto que não dormem, mas ficam sentados com olhares vagos, ouvindo como fariam um homem que não conseguia tocar uma melodia animada e um bom instrumento? O que entra por um ouvido sai pelo outro. Tudo que entra no cérebro sai sem nunca afetar o coração. Ah, meus ouvintes, vocês são culpados de menosprezar o Evangelho de Deus quando assistem a um sermão sem prestar atenção nele. Oh, o que as almas perdidas dariam para ouvir outro sermão? O que aquele miserável moribundo, que agora está se aproximando do túmulo, daria por outro sábado? E o que você dará um dia desses, quando estiver à beira do Jordão, para que possa receber mais um aviso e ouvir mais uma vez a voz sedutora do ministro de Deus? Nós menosprezamos o Evangelho quando ouvimos sem atenção solene e cuidadosa a ele. Mas alguns dizem que comparecem. Bem, é possível atender ao Evangelho e ainda assim desprezá-lo. Tenho visto alguns homens chorarem diante de um sermão poderoso. Observei as lágrimas perseguindo umas às outras, lágrimas abençoadas, revelações de emoções internas. Às vezes tenho dito a mim mesmo, é maravilhoso ver essas pessoas chorarem sob alguma palavra reveladora de Deus que as alarma, como se o próprio Sinai estivesse trovejando em seus ouvidos. Mas há algo mais surpreendente do que o choro dos homens sob a palavra. É o fato de que eles logo, muito cedo, enxugam todas as lágrimas. Mas, meus queridos ouvintes, lembre-se de que se você ouvir essas coisas e se livrar de uma impressão solene, você está, ao fazer isso, menosprezando a Deus e menosprezando sua verdade. E preste atenção em como você faz isso, para que suas próprias vestes não fiquem vermelhas com o sangue da sua alma e seja dito: ó Israel, você se destruiu. Mas há outros que menosprezam isso de uma maneira diferente. Eles ouvem a palavra e atendem a ela, mas, infelizmente, com ela, atendem a outra coisa. Ó, meu ouvinte, você despreza Cristo se o colocar em qualquer lugar, exceto no centro de seu coração. Aquele que dá a Cristo um pouco de suas afeições menospreza a Cristo, pois Cristo terá todo o coração ou nenhum. Aquele que dá uma porção a Cristo e uma porção ao mundo despreza a Cristo, pois parece pensar que Cristo não merece ter o todo. E na medida em que ele diz isso, ou pensa isso, ele tem todo o pensamento mesquinhos e profanos sobre Cristo. Ó homem ou mulher carnal, você que é meio religioso e meio profano, você que às vezes é sério, mas muitas vezes frívolo, às vezes aparentemente piedoso, mas muitas vezes profano, você menospreza Cristo. E você que chora no domingo e volta aos seus pecados na segunda, você que coloca o mundo e seus prazeres diante de Cristo, você pensa menos dele do que ele merece. E o que é isso se não menosprezá-lo? Oh, eu lhe cobro. Pergunte a si mesmo esta noite, meu ouvinte, não é você? Você não menospreza Cristo? O homem hipócrita que se estabelece como parceiro de Cristo na questão da salvação,
apesar de todas as suas boas obras, é um líder tão grande entre os desprezadores que eu o enforcaria bem no meio deles e ordenaria a todos como ele tremam para que eles também não sejam considerados desprezadores de Jesus. Ele menospreza Cristo, novamente, que faz uma profissão de religião e ainda assim não vive de acordo com ela. Ah, membros da igreja, vocês precisam de muita peneiração. Temos agora uma imensa quantidade de joio misturado com trigo, e às vezes penso que temos algo pior do que isso. Temos alguns em nossas igrejas que não são tão bons quanto o joio, pois não parecem ter estado nem perto do trigo. Eles não são nada melhores que o joio. Eles vieram para as nossas igrejas, tal como fariam para uma associação comercial, porque pensam que isso melhorará os seus negócios, dá respeitabilidade ao seu nome, tomar o sacramento. Faz com que sejam considerados como tendo sido batizados ou como membros de uma igreja cristã. E então eles chegam em cardumes atrás dos pães e dos peixes, mas não atrás de Jesus Cristo. Ah, hipócritas! Você menospreza Cristo se pensa que ele é um cavalo de caça para obter riqueza. Se você sonha que vai selar e refrear Cristo e cavalgar até a riqueza sobre ele, você cometeu um grande erro, pois ele nunca foi feito para levar os homens a qualquer lugar, exceto para o céu. Se você supõe que a religião se destina a dourar suas casas, forrar seus pisos e forrar suas bolsas, você errou gravemente. A intenção era ser benéfica para a alma. E aquele que pensa usar a religião para sua própria vantagem pessoal, pensa levianamente em Cristo. E no último dia, este crime será imputado a ele, que ele o menosprezou. E o rei enviará seus exércitos para cortar ele em pedaços entre aqueles que desprezam sua majestade e não obedeceram às suas leis. Amém.